Fala, meus amigos, tudo bem? Então, nessa aula a gente vai abordar um pouco sobre alguns conceitos ou termos físicos que muitas vezes a gente utiliza de forma equivocada no nosso dia a dia, seja numa avaliação física ou seja durante o treinamento físico. Então, a gente vai descrever sobre a massa e sobre o peso. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai realizar uma avaliação física, a gente diz que vai pesar aquele aluno. E muitas vezes, quando a gente utiliza uma determinada anilha na academia, por exemplo, na musculação, a gente diz que utilizou um determinado peso, mas muitas vezes a gente utiliza o conceito de massa e de peso de forma semelhante, só que são coisas diferentes. Então, por exemplo, a massa é a quantidade de matérias em um determinado corpo e a gente descreve essa massa como unidade medida em quilos, ou seja, se uma anilha, ela tem uma massa de 20 quilos, a gente descreve essa massa como 20 quilos. Agora, é a mesma coisa, eu descrever que uma anilha pesa 20 quilos? Pelos conceitos de física, não, porque o peso é uma relação da massa vezes a força gravitacional, que na Terra é 9,8, em torno ali de 9,8. Então, a massa daquela anilha, por exemplo, ela seria de 20 quilos, que é a quantidade de matéria daquela anilha. Agora, o peso daquela anilha seria, por exemplo, 20 vezes 9,8. E muitas vezes a gente arredonda para 10 para fazer o cálculo. Então, seria 20 vezes 10, por exemplo, e o peso daquela anilha seria 200 newtons, ou seja, o peso a gente descreve em newton e a massa em quilos. Muito comum também, quando a gente vai, por exemplo, avaliar algum aluno, a gente diz para o aluno se pesar. Então, sobe ali na balança e se pesa. E, na verdade, a gente está medindo a massa corporal daquele aluno, que é descrito em quilos, ou seja, 70 quilos, 80 quilos, 90 quilos. Agora, o peso desse aluno seria a massa corporal dele, que seria, por exemplo, 70 quilos, vezes 10, que seria a força gravitacional arredondada. Então, o peso desse aluno seria, por exemplo, 700 newtons. Então, massa é uma coisa que seria a quantidade de matéria daquele objeto, daquela pessoa, por exemplo, a massa, e o peso é uma relação da massa vezes a força gravitacional, que, como eu disse, na Terra é 9,8 e muitas vezes se arredonda para 10 para fazer o cálculo de forma mais fácil ali. Tá bom? Então, só para a gente não esquecer, massa é uma coisa e peso é outra coisa. E muitas vezes eu também já utilizei de forma semelhante os termos, mas a gente tem que entender que são coisas diferentes, porque pela física existe essa diferença.